você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. Amém? Amados, eu quero começar a palavra de hoje com um breve testemunho. Depois você vai entender por que esse testemunho e o que esse testemunho tem a ver com a palavra que nós vamos pregar aqui hoje. Mas eu e a Regina, nós éramos líderes de uma grande igreja aqui em Fortaleza e estávamos muito satisfeitos com isso. Estávamos tranquilos. Quando Deus colocou no nosso coração um desejo, assim, do nada, de mergulhar mais profundo. E a gente, como assim, Senhor? A gente era nascido e criado naquela igreja, amávamos demais como amamos aquela igreja, não saímos de lá por nenhum outro motivo, senão pelo um chamado de Deus. E então, fomos para um congresso. Chegamos nesse congresso e o pregador desse congresso era um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem, ele falava com uma sabedoria tão grande, que me impactou tremendamente. A forma como ele, não só como ele discernia a palavra, mas como ele tinha revelação da palavra. Eu disse, meu Deus, eu quero isso para mim. Eu ficava pensando, esse homem deve ter assim, estudos profundíssimos da palavra. Ele tirava da palavra assim, ensinos tão grandes e experiências tão grandes que eu nunca tinha visto na minha vida. Até que ele disse uma frase que para mim foi um divisor de águas. Já no finalzinho, o congresso era sexta, sábado e domingo, já no finalzinho, depois eu estava, e ele pregou todos os dias. E depois eu estava completamente impactado por aquele homem, apaixonado por aquele homem, sigo ele até hoje no Instagram. Aquele homem disse assim, eu queria pedir desculpas a vocês por alguma coisa, porque eu quase não tenho estudo. Olhei e disse, como assim? Esse homem quase não tem estudo, ele mal concluiu o ensino fundamental. Não é nem o ensino médio, o ensino fundamental. Eu tenho muita dificuldade. Eu disse, meu Deus, essa frase dele me impactou muito mais do que todas as outras coisas que eu tinha ouvido. Então eu comecei a indagar a Deus, dizendo assim, como pode um homem assim de tão pouco estudo ter uma sabedoria tão grande? Como é que pode isso, Senhor? Eu que me achava assim um servo já experiente, eu comecei a aprender que eu estava apenas iniciando na caminhada. Deus ia fazer algo novo. E esse é o contexto do que nós vamos falar hoje. Os loucos e os sábios. Esse é o tema da pregação de hoje. Os loucos e os sábios. Eu disse, se esse homem não for sábio aos meus olhos, esse homem é um grande louco. Meu Deus, porque só um louco, um homem que mal tem o ensino fundamental, pode ter um discernimento tão grande, tão profundo da palavra como esse homem. Então prepare-se que hoje nós vamos conhecer os loucos e os sábios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Nós vamos ler do 18 ao 31. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Uma igreja problemática, uma igreja cheia de defeitos, uma igreja que era cheia de problemas sexuais, todos os problemas que você imaginar aquela igreja tinha. E Paulo escreve a primeira carta aos coríntios, aqueles que eram da igreja de Corinto, e Paulo fala várias coisas. E entre elas, Paulo fala isso aqui, nos ensina muito. Paulo diz no verso 18 o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem,
Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos para o mundo a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Que palavra tremenda, Senhor. Como é tremendo, Senhor, a gente ler a tua palavra e compreender como o Senhor é um Deus diferente do Deus que nós criamos. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque tu és um Deus amoroso, um Deus que nos trata com tanto carinho, com tanto amor, que nos resgata da escuridão e nos resgata do pecado, Senhor, nos levando a ter um relacionamento contigo. Te adoramos, Senhor. Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes, Senhor, para o entendimento, não o entendimento do mundo, mas o entendimento que vem dos céus. O entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos comunicar hoje, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Amados, Paulo começa essa mensagem dizendo que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Imagine uma palavra que envolve morte. Imagine uma mensagem que envolve ressurreição, uma mensagem que envolve amor, que envolve sacrifício. Ela só pode ser vista como loucura para quem não pode discerni-la no Espírito. Se você não consegue discernir a palavra no Espírito, você vai achar loucura. Loucura. E as pessoas começam a se pegar e se apegar nas pequenas coisas. Essa semana eu estava fazendo uma oração no meu trabalho, quase todo dia a gente faz para iniciar o trabalho, e aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, Márcio, né? Eu tenho uma dúvida. Aí quando alguém diz isso, eu digo logo, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, porque essas coisas assim de dúvida, não é? Eu disse, Senhor, me ajuda. Qual é a dúvida? Sabe qual é a dúvida que eu tenho? A dúvida, e todo mundo olhando para ela e dizendo assim, eu quero saber qual é a dúvida dela e eu quero saber qual é a resposta dele, né? E ela disse, a dúvida que eu tenho é o seguinte, Jesus morreu, né? Jesus ressuscitou e Jesus subiu com o corpo e tudo. Onde é que está o corpo de Jesus? Como é que Jesus sobe com o corpo e tudo? Porque pelo que eu sei, assim, o espírito, né, tá lá, mas o corpo não. Como é que o espírito tá lá e o corpo não? Aí eu disse, Senhor, me ajuda. Aí eu disse, sabe por que Jesus subiu com o corpo e tudo?
Ela disse, por quê? Aí eu disse, porque ele era o único que nem no corpo ele tinha pecado. Nós vamos deixar o corpo, porque o nosso corpo é pó. E todo o pó vai ficar. Só o espírito vai subir, só aquilo que é limpo vai subir, só aquilo que é lavado no sangue vai subir. Jesus não tinha pecado nem na carne. Jesus foi o único que era sem pecado. E quando é sem pecado, pode subir tudo. Olhou com a cara e disse, Senhor, obrigado. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que é loucura para o mundo. Nós paramos em pontos, em vírgulas na Bíblia e ficamos pensando, meu Deus, eu preciso parar aqui porque isso não faz sentido racionalmente para mim. Quando o Espírito Santo está dizendo, continua filho, continua filha. Porque em breve eu te darei discernimento, não discernimento do mundo, mas discernimento do Espírito. Como eu posso esperar discernimento em mim mesmo de uma mensagem que descortina e escancara o coração de Deus para mim? Como eu posso esperar discernimento em mim mesmo se ali está exposto o amor do Pai para a minha vida? Como eu posso? Como eu posso esperar discernimento em mim mesmo de uma mensagem que vem diretamente da mente do Pai? Como eu posso esperar discernimento em mim mesmo se Deus espera que o meu coração esteja alinhado com o coração dele para entender o que o coração dele está me comunicando? Não é pelo discernimento do homem, querido. Não é pelo tempo de estudo que você tem. Mas é o quanto você se prostra na presença e diz, Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina. E isso é loucura. Mas ao mesmo tempo que isso é loucura para aqueles que pretendem discernir o coração de Deus, sem se entregar ao próprio Deus. Presta atenção. Discernir o coração do Pai sem se entregar para o Pai é loucura. É uma tentativa de sabedoria. Quando na verdade Deus diz, não é isso que eu quero. Uma outra pergunta que me fizeram lá, e eu estou sendo bombardeado, eu estou dizendo, Senhor, me ajuda. Disseram assim, tem uma passagem na Bíblia em que os discípulos dizem para Jesus, Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus responde assim, eu falo em parábolas para aqueles que estão fora, eles não entendam. Mas vocês que estão dentro, vocês entendam. E a pessoa olhou para mim e disse assim, então quer dizer que Jesus está dizendo que ele fala em parábolas para quem está fora não entenda? Como assim? Ele não quer que essas pessoas se convertam? Aí eu disse, Senhor, me ajuda. Isso não é por isso. É porque nessa passagem ela tem uma frasezinha muito importante para os que estão fora. Você não consegue entender sem antes entrar. Você primeiro entra e depois entende. E quem é a porta? Quem é a porta? Primeiro você entra, depois você entende. Eles queriam entender sem entrar. E aí Jesus diz, eu falo em parábolas para aqueles que estão fora não entendam. Porque primeiro você entra, eu sou a porta, primeiro você se entrega. Obrigado, Senhor. Percebe? Como as nossas dúvidas racionais acabam nos afastando da verdadeira mensagem. E porque não entendemos, muitas vezes ficamos como que nem lá nem cá, apenas tentando entender, querido, não procure entender. Entre. É lá dentro que ele vai te ensinar, é lá dentro que ele vai te tratar, é lá dentro que ele vai te curar, é lá dentro que ele vai caminhar com você. Ao mesmo tempo que essa palavra é loucura, essa palavra também é a sabedoria que vem do alto. Essa mesma palavra que por um lado é loucura, por outro lado é o poder do Espírito operando em nós e nos dando discernimento para entender o querer de Deus para as nossas vidas. Amados, as Escrituras nunca foram reveladas pelo discernimento do homem, nunca.
Não há homem que consiga discernir o que a palavra está dizendo. As Escrituras sempre foram descortinadas pelo poder de Deus, operando naqueles que se submetem ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. E Paulo continua dizendo assim, como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não quer que você o siga por sabedoria, não. Jesus quer que você o siga por fé. Por fé. E a fé, ela começa onde a sabedoria falha. A fé nasce quando o conhecimento fraqueja. A fé cresce quando o discernimento diminui. A fé brota quando a sabedoria dá lugar à humildade em aprender e receber o que Ele tem para nos dar. Isso é fé. A fé é inclusive abrir mão da sua própria sabedoria e dizer, Senhor, eu preciso aprender de Ti. Senhor, eu preciso crescer em Ti. Isso é loucura para os racionais. É loucura. Eu tenho visto uma coisa que é muito interessante. Quanto mais inteligente a pessoa é, do ponto de vista mundano, do ponto de vista cultural do mundo, mais ela tem dificuldade de entender as Escrituras. Porque racionaliza. Racionaliza. E quando você prega na simplicidade do Evangelho, ela muitas vezes vem com dúvidas que ela mesma não consegue decifrar. E ela não consegue perceber que a fé entra justamente no lugar onde fraqueja a sabedoria. A fé entra exatamente no lugar onde a sabedoria falha. Onde falta. Mas aí é onde os sábios fraquejam e onde os sábios param. Porque confiam na sua sabedoria, confiam no seu braço. Mas aí é onde os loucos avançam. É onde os loucos ultrapassam. Porque os loucos dizem, eu não preciso estar entendendo, eu quero é viver a experiência. Eu quero é viver. Isaías capítulo 29, verso 14, diz assim, a sabedoria dos sábios passará, e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. E aí, querido, restará então a fé e a loucura da cruz. Uau! Restará a fé e a loucura. Então, vai ser aí que o milagre acontece. Os loucos se tornam sábios, e os inteligentes vão à loucura, com a sapiência dos loucos. Eu fui à loucura quando eu descobri que aquele homem mal tinha um ensino fundamental. Fui à loucura. Porque aquele louco era mais sábio do que eu. Isso é a loucura de Deus. Um louco falando coisas tremendas que eu não conseguia alcançar, que eu tinha hora que eu falava, para, vai mais devagar, porque isso é tremendo demais para mim. A loucura dos céus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. E aí Paulo continua dizendo do verso 20 ali de 1 Coríntios 1. Paulo diz, diante disso, onde ficam os sábios? Os eruditos, os argumentadores desta era. Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Paulo aqui começa com uma indagação. Onde ficam os sábios? Onde ficam os eruditos? Onde ficam os argumentadores desta era? Sabe qual é a resposta para isso, querido? Eles ficam do lado de fora. Eles ficam do lado de fora.
Eles não entram, ou melhor, eles não adentram ao coração de Deus porque se perdem em seus próprios argumentos. Eles não entram na mente e no querer de Deus porque estão aprisionados em suas próprias racionalidades. Eles não desfrutam porque estão focados em argumentos humanos. Eles ficam do lado de fora. Do lado de fora. Por isso que Jesus diz, é necessário que eles primeiro entrem para que depois entendam. Os que estão fora não vão entender, por isso eu falo por parábolas. Jesus diz, mas vocês, eu dou o entendimento. Porque vocês já estão dentro, vocês já estão em consonância com o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa, queridos, e é muito profunda, e eu tenho vivenciado isso muito na minha vida. E pode prestar atenção, que eu acho que vai funcionar para você, mas funciona muito para mim. Quem muito questiona, pouco está disposto. É impressionante como isso é uma verdade. Você chegar para uma pessoa e falar, ei, vamos para a praia? Ei, mas será que vai chover? Ei, mas será que... nós vamos para qual praia? Ei, mas será que assim vai ter estacionamento lá? Não sei, ei, cara, tu não tá afim não, né? Porque quem tá afim diz, bora! Bora! Não é assim? Chega pra uma criança que tá louca para descer para ir para a piscina, assim, vamos para a piscina, bora! Ela não vai questionar em nada. Ela quer ir. Então quem muito questiona, pouco está disposto. Por isso, cuidado com quem está ouvindo o Evangelho questionando demais. Dúvidas são razoáveis, são até saudáveis. Mas muitas vezes nós estamos questionando demais a palavra simplesmente porque não estamos dispostos a obedecer aquilo que a palavra diz. Quem muito questiona, pouco está disposto. O que Deus está nos comunicando aqui através de Paulo é que diante dos cegos que voltam a viver, diante dos coxos que voltam a correr, diante dos leprosos que são limpos, diante de uma história de morte e ressurreição, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Não há espaço para sabedoria quando a sabedoria vem somente de Deus. Não há espaço para argumentadores quando a verdade de Deus é posta. Agora abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, verso 6. Provérbios capítulo 2, verso 6, pode até grifar essa parte aí, porque o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Tem gente que quer ser sábio diante daquele que é a fonte da essência da sabedoria. Tem gente que quer ser mais rei do que o rei. Tem gente que quer ser mais sábio do que aquele que é fonte da sabedoria. Vai ficar de fora, querido. Não vai entender, vai achar que é loucura, não vai participar. No verso 21, Paulo continua dizendo o seguinte: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aqui eu aprendo duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: existem duas sabedorias. Isso é muito importante a gente entender isso. Existe a sabedoria de Deus e existe a sabedoria humana. Tá aí. Mas além do texto me ensinar que existem também dois tipos de sabedoria, o texto me ensina que nós não conhecemos a Deus por meio da sabedoria humana, mas somente pela sabedoria de Deus. Está explícito aí. E como podemos alcançar a sabedoria de Deus? Deus se agradou em conceder essa sabedoria através da fé para aqueles que creem na loucura da pregação.
Eu ouvi um aleluia. Deus se agrada em te dar sabedoria a partir do momento que você se agrada na loucura da cruz. Ele dá. Ele dá. Por isso, querido, você é um louco para esse mundo. Às vezes nós estamos em casa, lá em casa, jantando ou alguma coisa dessa. E aí a gente começa a falar da Bíblia e não sei o que e tal. E eu fico pensando, cara, que loucura. A gente aqui falando dessas coisas numa hora dessa. Às vezes a gente está em reuniões e a gente começa a falar da Bíblia, do amor de Cristo, das experiências, de que loucura, como é que pode? Fui num congresso uma vez, tem muito tempo isso. Era um congresso de homens em Santa Catarina. Aquele do avião que eu contei no domingo passado. E aí nós fomos aqui, acho que eram 6 homens aqui, nós fomos para lá. Chegou lá, tinha mais uns 150 mais ou menos. 150 homens reunidos numa sala, pleno final de semana, adorando a Deus. E a gente adorando aqui a Deus, adorando, e eu olhava e dizia, que loucura é essa? O que está acontecendo aqui? Mais de 100 homens juntos, final de semana, longe das suas esposas e tudo, adorando a Deus. Que loucura é essa maravilhosa? Loucura! Loucura! Loucura em olhar e dizer, Senhor, é o Senhor quem nos dá a sabedoria que importa. Agora olha o versículo novamente. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim, bem-vindo ao reino dos loucos. Bem-vindo ao reino dos loucos. É loucura, você vai ver. É muita loucura. Em João 18:36, Jesus diz assim, o meu reino não é desse mundo. Meu reino é loucura para esse mundo. Meu reino não é daqui, não. Essa semana eu estava indo trabalhar e veio uma frase na minha cabeça. Eu disse, opa, preciso mastigar essa frase. A frase era a seguinte, você é um representante do reino que há de vir. Eu disse, eita Deus, isso é forte. E eu no carro indo trabalhar. Aí veio essa frase. Você é um representante do reino que há de vir. Eu disse, meu Deus, eu preciso mastigar isso aqui a semana todinha, porque eu preciso entender o que isso está querendo dizer. E eu estou com essa frase até agora. Ei, mas nós somos representantes de um reino que há de vir. Olha a responsabilidade e olha o privilégio. Deus nos manda primeiro. E aí ele diz, vai filho, vai. Você é um embaixador de um reino que há de vir. Que maravilha. Que maravilha. Então, queridos, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a loucura de Deus é a verdadeira sabedoria desse mundo. Por isso eu estava na faculdade. Quando chegou na faculdade, você sabe como é curso. Saúde, curso de humanas, esses cursos, né? E aí o professor disse, eu preciso dizer para vocês, segundo o filósofo, que a verdade ela não existe, a verdade é relativa. A verdade não existe, porque o que pode ser verdade em uma cultura, pode não ser verdade em outra cultura. Então toda verdade é relativa. Aí eu levantei o braço. Diga. Aí eu disse, baseado no que o senhor está dizendo, se toda verdade é relativa, isso que o senhor está dizendo não é verdade. Ele, não, mas não é bem assim. Eu disse, não, peraí, palavras suas. Se toda verdade é relativa, toda verdade não é verdade, o que você está me dizendo não é verdade. E aí? Hora do recreio. Aí foi um bauê na sala e tal. Mas nós acreditamos em coisas que nós ouvimos, quando na verdade existe uma verdade sim, uma verdade imutável.
Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava dizendo assim, isso é relativo o que eu estou dizendo. Não. Ele estava dizendo, não importa como você me veja, a verdade está posta. É bem verdade que nós entendemos e vemos muitas vezes a verdade pelo nosso grau de miopia, pelo nosso grau de astigmatismo. Outros veem pelo grau de hipermetropia. Outros veem pela sua própria cegueira, ou seja, nem veem. Mas a verdade está lá, posta. Por isso a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a loucura de Deus é a verdadeira sabedoria do mundo. A segunda lição desse versículo é que existe uma sabedoria que vem do alto. Assim como tem a sabedoria que vem do mundo, existe uma sabedoria que vem do alto. Então, querido, quando você orar para Deus, não peça sabedoria. Não peça sabedoria. Peça a sabedoria que vem do alto. Senhor, dá-me a sabedoria que vem do alto. Dá-me o discernimento dos céus, Deus. E Tiago também vai confirmar isso, que existem duas sabedorias. Ele vai explicitar a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria que vem do alto. Tiago, capítulo 3, verso 13. Hoje eu vou botar o estagiário para trabalhar, viu? Olha aí, rapaz. O estagiário está pegando o jeito. Tiago 3, 13. Se vocês são sábios e inteligentes, preste atenção nisso, querido. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja, amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja, ambição e egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Deus está ensinando aqui, através de Tiago, que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, é amável, é disposta a ceder quando necessário. A sabedoria aqui que vem do alto, ela é misericordiosa. A sabedoria que vem do alto, ela é fruto de boas obras. A sabedoria que vem do alto, ela é sincera, ela é sem favoritismo e ela faz a colheita de justiça. Mas isso só os loucos sabem. Mas isso só os loucos descobrem. Porque não vem da sabedoria humana. Então, 1 Coríntios 1, continuando no verso 22, diz o seguinte: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Queridos, os judeus, eles ansiavam por um Cristo poderoso que pudesse os livrar do jugo do domínio romano. E nessa busca, eles tropeçaram na fraqueza da mensagem da cruz. O Salvador que eles tanto esperavam não era propriamente um carpinteiro vindo de Nazaré. Não, não é isso que a gente espera, não. Eles não esperavam que o Rei dos Reis nascesse em uma manjedoura, num local simples. Não. Isso não condizia com a sabedoria humana dada para os próprios gentios, para os próprios judeus.
Eles não imaginavam que o rei que eles esperavam morresse vergonhosamente na cruz como um criminoso. Para a sabedoria humana, a cruz era um momento de fraqueza e de vergonha. Mas para os loucos, a cruz é o vértice entre a justiça e o amor de Deus. É ali onde a justiça e o amor de Deus se encontram. Os judeus, eles procuravam milagres, e muitos seguiam Jesus, não somente pela busca dos milagres que ele podia conceder, mas na hora do milagre crucial, na hora do salve-se a si mesmo, na hora do desce da cruz e nós veremos se tu é o Cristo mesmo, na hora do salvou a tantos, mas não pode salvar a si mesmo, eles sucumbiram na loucura dos céus. Judeus procuravam milagres. Os gregos zombavam da cruz. A filosofia que reinava na Grécia era o racionalismo, era totalmente enfatizado pela sabedoria do homem. Muitos filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaxágoras, Arquelau, Protágoras, dentre vários outros, influenciavam as pessoas a buscar a racionalidade acima de todas as coisas. E quando a racionalidade se encontra com a mensagem da cruz, a racionalidade sucumbe. Porque eu não posso colocar em raciocínio aquilo que é loucura para o homem. Então, queridos, quando o assunto é crer e entender as Escrituras, nós podemos dizer que existem basicamente 3 tipos de pessoas. Presta atenção nisso. Ainda hoje, existem 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo, os sábios. Os sábios que Paulo chama de gregos. Esses são os sábios. Esses, eles refutam tudo que não faz sentido racional para eles. O que não é racional, eles descartam. O que não faz sentido para eles, eles dizem, não, mas então eu não creio, porque não faz sentido para mim. Esses são os gregos daquela época e são os sábios de hoje. Eles se acham inteligentes demais para mudarem de opinião. E acham que quem prega o evangelho é alguém que foi influenciado, porque tem a mente fraca. Mas eles não. Eles são fortes e são fortes o suficiente para não cair nessa conversa. Eles são espertos demais para caírem no conto da cruz. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo são os incrédulos, o que Paulo chama de judeus. Existia naquela época, e nessa época existe muito. Esses só acreditam quando verem Jesus. Não a qualquer milagre, não. Eles precisam ver o milagre, mas eles precisam ver e tocar em milagres para que eles entendam que é um milagre. Certa vez eu e a Regina estávamos em um grupo de pessoas e uma pessoa fez uma pergunta, dizendo assim, pastor, por que hoje não existem mais tantos milagres como existiam antigamente? Nós respondemos 3 coisas. Primeiro, naquele tempo não existia muito milagre, não. Naquele tempo Jesus fez milagres. É tanto que eles ficavam ainda maravilhados com o que Jesus fazia. Então não era todo mundo fazendo, nem era tão abundante quanto a gente pensa quando lê a Bíblia. Segundo, hoje existem milagres sim. E muitos, como naquela época. Quer ver? Eu vou provar para você que existem muitos milagres hoje. Vou provar agora. Quem aqui converteu sua vida e seus caminhos aceitando a Jesus como Senhor e Salvador? Você é um milagre. Cada alma que estava indo para o inferno e que foi resgatada é um milagre. Porque só o poder de Deus é capaz de resgatar uma alma. Então, se você não consegue enxergar milagres, eu consigo enxergar vários aqui. Vários.
vários milagres. Então, Deus continua fazendo milagres. Mas terceiro, e esse é o que eu mais gosto, existem sim milagres acontecendo, mas João 20, 29, Jesus diz assim: Tomé, porque você viu, creu. Bem-aventurados sejam os que não viram e creram. Esse é o que eu mais gosto. É aquele que não precisa ver milagres para crer. Jesus diz: esse aí é bem-aventurado. Esse é feliz. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Moisés viu o mar se abrir. Abraão viu o nascimento de Isaac. Pedro viu a pesca milagrosa. Jonas viu o resgate através do peixe. Paulo viu a luz que reluzia e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ei, mas o maior de todos, nascido de mulher, João Batista, não viu milagre nenhum. Mas foi aquele que abriu o caminho para o mestre. É tanto que, quando ele está preso, ele precisa de uma pessoa ir lá e dizer assim: tu és mesmo Cristo? Dizer, ó, avisa para Paulo. Ele não viu não, mas avisa para Paulo que os cegos vêm, os coxos andam. Vai lá avisar para ele. E aí Jesus depois olha e diz assim: esse aqui é o maior nascido de mulher. Portanto, queridos, não se fixe nos milagres. Porque bem-aventurado é os que não viram e creem. Tem muita gente que para esperando um milagre que não chega. Quando Deus está dizendo: continue, continue, continue. Eu quero te fazer bem-aventurado. Eu quero te fazer bem-aventurada. Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Existem muitos judeus hoje que ficam correndo atrás de milagres e de profecias para ver se fortalece a fé, quando a fé é fortalecida pelo tempo de ocupação no lugar deserto. Tempo de ocupação no lugar secreto. A fé é fortalecida nisso. Então, o primeiro tipo de pessoa é o sábio. Fica buscando racionalidade das coisas do céu. O segundo tipo é o incrédulo, que fica buscando milagres o tempo todo. Mas existe um terceiro tipo de pessoa. O terceiro tipo é o louco. É o louco. O louco é aquele que não racionaliza para crer, mas aquele que mergulha nas escrituras e pede discernimento, não para racionalizar, mas para viver e vivenciar dentro dos princípios. Uma vez uma pessoa chegou para mim, crente, viu? Crente. Chegou para mim e disse assim: eu gosto muito da Bíblia, mas assim, eu acho que a Bíblia tem algumas coisas assim que não são verdades. Nossa, aí olhou para mim e disse: você crê em tudo que está na Bíblia? Eu disse: tudo, até os ossos. Tudo. Até as vírgulas eu creio. Ah, mas você crê mesmo assim que é possível o homem pegar Jonas, a história de Jonas, que o homem Jonas caiu no mar e aí veio um peixe grande, engoliu ele, jogou ele lá em Nínive, não sei o que. Você acha que é possível? Olhei para ela e disse: deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que é possível o homem criar um pássaro, esse pássaro engolir 200 pessoas, pegar a pessoa aqui e jogar a pessoa lá na China e chamar esse pássaro de avião? Você acha que é possível um homem criar um peixe, colocar 200 pessoas dentro do peixe, chamar o peixe de navio ou de submarino e jogar esse peixe aonde ele quiser? E você acha que Deus não tem poder para pegar uma criação dele, pegar um homem e jogar onde ele quiser? Onde está a tua fé, querido? Ele olhou com uma cara mesmo, né? Eu disse: é. Onde está a tua fé? Então, o terceiro tipo é o louco. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Tinha um cara que ele tinha acabado de se converter. Eu amo essa história. Eu amo essa história. E ele estava naquela do primeiro amor, sabe?
E ele sentou lá no meio da praça. Como é o nome da praça aqui lá do centro? Praça do Ferreira. E ele sentou lá na Praça do Ferreira e ficou lá lendo a Bíbliazinha dele. Toda vez que ele lia um parágrafo, ele dizia, ô glória! Aí ele continuava lendo, e ele lendo. Aí ele, ô glória! E ele continuou lendo, e ele lia e dizia, ô glória! Aí veio um racional, e aquilo incomodou, porque o evangelho incomoda. Aí veio um racional, olhou para ele e disse, o que você está fazendo aí, rapaz? Estou lendo aqui a Bíblia, e só tem maravilha aqui. Você está lendo o quê? Aí ele disse, eu estou lendo aqui Êxodo, quando Deus abre o mar vermelho e o povo passa pelo mar vermelho e o povo passa pelo mar. Aí o cara olhou para ele e disse, ei, você não sabe, cara, que existe uma época do ano em que o mar vermelho ele baixa tanto, em que fica pé na canela e qualquer pessoa pode passar, você não sabia disso não? Isso é uma época do ano que o mar vermelho ele seca até o ponto que você pode atravessar o mar como se fosse água, como se fosse terra seca. Aí o cara olhou para ele e disse, e é? Aí ele disse, é. Aí ele, tá bom. Aí continuou lendo. Aí quando o cara foi indo embora, aí ele, oh glória! Aí o cara voltou e disse, e agora o que é? Ele disse, o mar baixou, o povo passou, e o mar engoliu o exército do Egito, o mar da canela engoliu o mar do Egito. Oh, glória, maravilha, matou só pelo mar na canela e tal. Percebe? Louco. Loucura. E o mundo fica tentando dar respostas àquilo que Deus diz, querido. A resposta sou eu. A resposta sou eu. Não existe resposta senão a mim. E o louco é aquele que ele não precisa de milagres para manter a sua fé firme. Porque ele já aprendeu que a sua própria vida, resgatada das trevas e levada para o reino das luzes, é o maior milagre que ele pode ter experimentado. Esse é o maior milagre. O louco é aquele que entende que um dia ele já foi judeu, um dia ele já foi grego, mas que pelo amor de Cristo ele recebeu um chamado e disse sim à loucura da mensagem da cruz. Esses são os loucos de hoje. Pois eu quero chamar você para fazer parte do time dos loucos. E agora, para finalizar, pode subir aqui o louvor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 27. Presta atenção nisso, querido. Eu vou contar para vocês que eu li isso e como eu li isso em 3D, tá? 1 Coríntios 1, 27. 1 Coríntios 1, 27 diz o seguinte. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Presta atenção. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante. Vou te falar agora como foi que eu li isso em 3D. Presta atenção. Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os que são sábios. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo e os desprezados e as coisas que são para invalidar aquelas que são. Quando eu era pequeno, a gente ia jogar futebol, aí a gente escolhia 2 pessoas para tirar o time. E era no par ou ímpar. Par, ímpar, um dolaci e já. Ganhei. Eu escolho fulano. A gente sempre começava escolhendo o melhor. Aí o outro ia e olhava quem é o melhor. Fulano. Não era assim? Quem está se identificando aqui? Eu li essa passagem desse jeito. Aí é minha vez agora. Eu escolho Cicrano. Vai tu. Eu escolho fulano. E aí pronto, formava os times. Cara,
Eu vi Deus olhando e dizendo assim, um Dolaci, já, pá. Aí ele olhava o pior do time, aquele que ninguém queria. Ele disse, eu quero o fulano. Como assim você quer um fulano? Eu quero ele. Porque no meu tempo, os gordinhos ficavam tudo de fora. Os ruins de bola ficavam tudo de fora. Tudo pro time de fora. Ei, aí pronto, sobrou. Fechou o time. Agora tá ali os de fora. Aí os gordinhos, os outros, tudo pra fora. Você tá... Vou esperar o próximo jogo pra tentar. Sabe o que é que Deus faz? Eu quero é esses pra jogar no meu time. Presta atenção, queridos. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo a fim de vergonhar os sábios. Os que são fracos para o mundo a fim de vergonhar os fortes. Deus escolheu os insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Mas sabe o que eu vi no meu 3D? Deus olhando para mim, dizendo, vem você. Eu olhava e dizia, Senhor, tem tantos melhores do que eu. Por que eu? Deus diz, porque eu te escolhi, filho. Eu sou o gordinho. Eu sou o ruim de bola da história. Ei, você é o escolhido de Deus. Não é pelo teu mérito, não. Não é porque você compreendeu. Não é porque você entendeu. Não é porque você é bom. Não. É porque um dia Deus olhou para você e disse, eu quero aquele ali. E o diabo olha e diz assim, você quer esse? Esse que você quer? Olha direito aí, Jesus. E Deus olhou para mim, olhou para você e disse, é esse que eu quero. E aí, aqueles que estão no mundo vão dizer, mas eu não entendo. Deus disse, exatamente, porque isso é loucura. Isso é loucura para o mundo. Mas é esse que eu quero. É essa que eu quero para jogar no meu time. O diabo deve ter rido, deve ter dito, ei, mas com esse aí tu vai perder. Deus disse, deixa que eu capacito. Deixa que eu treino. Loucos por Jesus. Certa vez perguntaram, assim que a gente abriu a casa de oração já tem 10 anos, e perguntaram para mim, como é que você quer ser visto no futuro? Eu quero ser visto como louco por Jesus. Uma congregação louca por Jesus. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Mas você foi escolhido. Você foi escolhido no time. Deus olhou para você, diante de tantos, diante de muitos, e disse, é esse que eu quero. Está lá. Por isso eu quero perguntar a você, você nunca aceitou a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu amigo, como seu conselheiro, como seu parceiro, como técnico do seu time, como aquele que olha para você e diz, ei, eu estou contigo, pode vir. Levante a sua mão. Se você entendeu que não é preciso entender, se você compreendeu que primeiro entra e depois sim começa-se a perceber e entender, levante a sua mão. Nós queremos orar por você e nós queremos lhe dar as boas-vindas do lado de cá. Porque nós somos esses gregos e esses judeus que um dia procuramos milagres, ou um dia procuramos sabedoria. Quando Deus diz, ei, primeiro você passa pela porta e depois você começa a entender. Se tem alguém aqui, levante sua mão. Nós queremos orar por você. Amém. Aleluia. Da mesma forma, nós queremos levantar uma geração de loucos. Uma geração de doidos. Uma geração que o mundo olha e vai dizer, eu não compreendo. E a gente vai dizer, claro, porque está olhando pelos olhos da sabedoria humana. E eu quero convidar você a fazer parte dessa geração.
Geração de loucos. A geração que ama tanto Jesus, que ama Jesus não pelo que ele faz, mas pelo que é, pelo que ele é. E entender, e uma gratidão no coração, de que um dia você foi escolhido para a seleção dos céus. Um dia você foi escolhido para o time de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, nós vamos continuar mastigando essa frase. Foi dessa frase que surgiu essa pregação. Nós somos mensageiros de um reino que ainda há de vir. E quando esse reino vier, o rei vai, enfim, resgatar os seus súditos. Você será resgatado também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus, que você seja tremendamente abençoado essa semana. Que você seja impactado. A minha oração é que você fique mastigando essa palavra e que você se torne um doido, um louco por Jesus. Aquele que a sociedade não vai entender, mas que o seu amor será tão grande que será capaz de contagiar outras pessoas. Porque louco chama louco. E os loucos andam juntos e caminham juntos. E nós queremos caminhar junto com loucos por Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus.